Era o mesmo momento. Sei lá, umas 2 da manhã, por aí, 3 da manhã. E aconteceu de novo. Eu acordo com esse zumbido vindo de fora. E eu mentalmente, na minha mente, pensei, pode vir. O zumbido aumentou absurdamente. E eu senti uma presença do meu lado, só que do meu lado direito da cama. Só que o meu lado direito da cama era... Olá, flutuante. Seja bem-vindo de volta à nave. No episódio de hoje, você conhece o professor de física Michel, que vem de Teresina, no Piauí, e nos conta seus fenômenos particulares, incluindo detalhes intensos e gráficos. Portanto, se você se considera uma pessoa mais sensível, talvez a imersão neste episódio não lhe seja uma experiência positiva. Eu sou Zero, seu anfitrião, e essa é a fita número 97 dos Relatos Flutuantes. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora. Olá, Rony. Olá, ouvintes do Relatos Flutuantes. Eu me chamo Michel, tenho 42 anos, sou professor de física na cidade de Sorocaba, mas a maior parte dos meus relatos do que aconteceu comigo foram quando eu morava ainda em Teresina, no Piauí, e também no interior do Piauí. Então, eu era uma criança que tinha muito medo desse tópico OVNI, né? Algo que me amedrontava bastante. E de ter pesadelos e coisa do gênero, assim. Mas, como foi chegando assim a adolescência, eu passei a me interessar, passei a estudar, passei a ir atrás, ler revistas, li muita coisa da revista UFO e tal. Então, é aquela coisa de, sei lá, o conhecimento liberta, né? E aí, a partir daí eu realmente comecei a ver coisas, luzes no céu, né? E não era uma coisa só minha, né? A minha família passou a ver também, né? Tem um relato bem específico assim que marcou, foi que como eu já gostava muito de olhar para o céu, já sabia constelações, fenômenos astronômicos, eu passava as noites na casa dos meus avós que não tinha energia elétrica nessa época, então e ficava afastado da cidade. Então o céu era incrível, né? Era um céu que tinha textura, vamos dizer assim. De quando uma noite sem lua você conseguia diferenciar bastante as luzes do céu. E, e passei a noite com os meus primos, a gente observando, né? Não vimos nada, vimos satélite, uma outra estrela cadente. No dia seguinte, meu tio perguntou, já sabendo da minha curiosidade sobre esse assunto: E aí, vocês viram alguma coisa? A gente estava saindo do sítio, né, no carro. Nessa época, andava na caçamba da caminhonete que meu pai tinha. E eu falei, não vimos nada. A gente passou olhando e eu olhei pra cima, né? Quando eu olhei pra cima, tinha uma bola luminosa abaixo das nuvens, em cima da gente. E assim, bem alto, mas estava acima. E eu falei, vocês estão vendo? Todo mundo tá vendo, né? Aquela coisa assim, pra não ser só eu, não é só eu que estou vendo. Não, todo mundo viu. Meus tios, meus primos, irmão. E aí a gente saiu com o carro e ela acompanhou um tempo. Quando a gente foi pegar a estrada principal, ela seguiu outro caminho. E assim, sempre perguntava pros moradores, né? Meu tio que era pescador, ou os caseiros, né? Se eles contavam, e no Nordeste tem muita história do aparei, a bola luminosa que te segue no meio do mato, né? E todos eles comentavam disso aí, o tal do aparei, o fenômeno que eles sabiam que isso era uma coisa que às vezes fazia um zumbido, às vezes não tinha som nenhum e andava pelo mato. E com o tempo eu passei a desejar muito, mas muito mesmo, um tipo de contato ou algo do gênero. Numa determinada noite, de madrugada,
Eu tô dormindo, eu acordo no meio da noite. Quando eu acordo no meio da noite, eu percebo que tem um som vindo de fora, um zumbido. E era diferente, né? Era como se fosse... Imagine um barbeador elétrico dentro de uma lata. Era esse o tipo de som. E eu me assustei. Eu me assustei e eu comecei a rezar. Comecei a rezar pedindo para ir embora. E aí na mesma hora o som parou. E aí eu fiquei mais assustado, por causa que não era coisa da minha cabeça. Ao mesmo tempo eu passei a ficar com raiva de mim. Porque se eu desejava tanto alguma coisa acontecer, e quando aconteceu, eu fiquei com medo, pulei fora, né? Então, tipo assim, que tipo de desejo é esse? Pensei comigo mesmo que se por acaso repetisse, eu ia deixar o que fosse para acontecer. Acho que pouco tempo depois, algumas semanas depois, eu tinha a percepção, eu não olhava no relógio ou coisa do gênero, mas eu tinha a percepção que era a mesma hora da madrugada. Era o mesmo momento. Sei lá, umas 2 da manhã, por aí, 3 da manhã. E aconteceu de novo. Eu acordo com esse zumbido vindo de fora. E eu mentalmente, na minha mente, pensei, pode vir. O zumbido aumentou absurdamente. E eu senti uma presença do meu lado, só que do meu lado direito da cama. Só que o meu lado direito da cama era a parede do quarto. Então era como se tivesse alguém na parede. E aí eu senti alguém ou algo sendo colocado por dentro do meu canal auditivo. E nessa hora eu senti como se algo escorresse pela orelha e saísse pelo nariz e a boca, mas não era físico, ou pelo menos, sei lá, era como se fosse quase como se fosse uma coisa meio quente assim. Só que e nessa hora eu senti um forte arrepio no corpo e eu tive o que seria a descrição hoje do que fosse um desdobramento. Eu me vi flutuando, mas não era o meu corpo, era, sei lá, o meu espírito, eu não sei. Eu me vi acima, flutuando, com essa forte carga de energia. E depois, lentamente, eu voltei. E aí quando eu percebi, eu passei a mão no meu rosto, na minha orelha, para ver se tinha alguma coisa e não tinha nada. E aí aquilo, eu fiquei muito assustado, né? Aí eu sentei na cama, assim. E minha mãe sempre passava, isso eu estava ainda, acho que no ensino médio, né? Nessa época eu devia ter por volta de uns 14, 15 anos. E às vezes ela passava de manhã para ir acordando, né? Pra gente ir pra escola. E ela passou e acordou, eu estava sentado na cama. Ela levou um susto. Menino, né? O que tá acontecendo? Aí eu falei, mãe, eles vieram. E ela já sabia que eu tava lendo, que eu tava vendo atrás. Eu falei, veio quem? Eu falei, os ETs vieram. Aí ela, bem feito, quem manda procurar, quem procura acha. E aí aconteceu assim. Aí, desde então, eu passei a ver, eu sempre via muitas coisas no céu de canto de olho, assim, pequenas bolas luminosas que eu olhava, assim, ela se apagava. Algumas pessoas já chegaram a ver comigo, assim. E sonhos, né? Sempre vem em sonhos. Eu tenho essa sensação que é diferente no corpo, a sensação do zumbido, a sensação de ser levado e ser trazido de volta para a cama, né? E a última coisa que eu tive, né, foi essa mesma sensação, esse mesmo zumbido, só que eu senti realmente da região onde talvez eu tenha sido, não sei, chipado, pulsando. Só que antes de ter essa sensação, eu tive os sonhos de carpas luminosas voando pelo céu. E eu seguindo aquela carpa luminosa como se fosse um drone balão feito de LED, mas gigantesco. E de borboletas luminosas em vitrines, assim, pulsando. E nesse sonho que não era sonho, eu acordei e sentindo esse pulso, eu perguntei, e aí, o que que vocês querem? Tô no ponto, pode falar. Porque nenhum dos outros relatos eu me lembro de ter fala, ou de ter uma mensagem clara, né? E eles mandaram um nome de uma pessoa que eu não conhecia. Aí eu fiz uma pesquisa no Google, era uma professora universitária que já tinha morrido, que trabalhava com insetos.
mas eu não entendi. Bom, então fica aí meu relato aí para vocês. Gostaria de ter mais respostas, já recebi a orientação que deveria fazer uma hipnose de regressão, né? É algo que eu ainda não fiz. Às vezes eu fico pensando se seria uma coisa boa destravar isso. Eu tenho uma sensação que é coisa boa toda vez que, pelo fato deles não terem aceitado, eles terem respeitado o meu pedido na primeira vez, então mostra que minha vontade foi respeitada, então parece ser coisa boa, né? Bom, eu fico por aqui e continuem olhando para os céus. Abraço. Esse foi o Michel e o seu relato nos foi enviado através do nosso WhatsApp, que é o 28999834185. E eu deixo aqui o convite para que você também participe do nosso podcast. Caso você tenha vivenciado ou conhece alguém que experimentou um fenômeno ufológico, envie esse relato com todos os detalhes para o nosso programa. Não se preocupe com o tamanho do relato, nem com a intensidade dos fatos. Apenas se preocupe em nos enviar todos os detalhes que você puder se recordar. Também estamos no Instagram e no Twitter como @relatosflutuantes e por lá nós te convidamos a fazer parte da nossa comunidade de ouvintes. Agora, se você quer participar um pouco mais intensamente da nossa comunidade, então eu te convido a ser um comissário de bordo. Acessando o site apoia.se/relatosflutuantes, você encontra uma grade de conteúdos exclusivos, sendo eles um grupo secreto no Telegram, onde nós discutimos os relatos da semana e alguns outros assuntos que estão vindo à tona frequentemente. E você também encontra no painel do Apoia-se os episódios exclusivos que só você terá acesso e tem acesso imediatamente após integrar a nossa equipe de comissários de bordo. E você faz isso com R$5 ou mais. A partir de R$5 você já ajuda o nosso podcast a voar cada vez mais alto, a nossa nave a galgar cada vez mais relatos e também tem direito a experimentar esses episódios exclusivos que são uma forma de agradecimento para você que faz essa nave voar mais alto. Também lembro que nós temos uma loja de camisas, tem muitas camisas exclusivas que são desenvolvidas aqui pela Casa dos Relatos Flutuantes e essa loja você encontra em www.lojaflutuante.com.br. Confere porque toda semana tem camisa nova e é tudo ufológico, tudo relativo à ufologia. Muito bem, antes de partirmos para a nossa próxima jornada, eu queria te fazer um apelo. Nós estamos próximos do episódio 100. E no episódio 100 eu quero fazer junto com você uma grande celebração dos 100 relatos, das 100 fitas de relatos enviados aqui para o nosso podcast. Então nós vamos conversar um pouco sobre tudo o que aconteceu no backstage, tudo o que aconteceu entre os episódios e eu conto com a sua participação. Como? Eu queria que você me enviasse um áudio pelo nosso WhatsApp, eu vou repetir aqui, é 28999834185 e nesse áudio você fala seu nome, de onde você está falando e qual o seu episódio favorito. É só isso, é muito simples e dessa forma a gente vai fazendo uma grande costura entre tudo que rolou até agora aqui e um pouquinho da sua participação também. Então manda o seu áudio pra gente. Se você está no nosso grupo secreto, pode mandar um inbox ali no meu perfil, no Telegram, e eu tenho certeza que esse episódio vai ficar muito bacana com a sua participação. Participa, pede para o seu companheiro, o seu colega que também escuta os relatos flutuantes, combina com ele, fala com ele, vamos mandar, vamos participar e esse episódio 100 vai ficar homérico, beleza? E eu vou aqui fazer mais um pedido, eu sei que eu estou pedindo muito para você hoje, mas é um pedido que eu faço em todo o programa, porque para a gente voar cada vez mais alto e para os relatos flutuantes
chegarem lá em cima e serem notados por mais pessoas, é necessário que você que está ouvindo a gente classifique o nosso podcast. E isso não custa nem 10 segundos. É só você procurar o nosso perfil logo abaixo do perfil. Se você estiver no Spotify, por exemplo, embaixo do quadradinho roxo com a fitinha, você vai ver a opção de classificar. E aí você coloca as 5 estrelinhas para fazer a nossa nave voar bem lá no alto. E como consequência de ser mais notado, a gente vai acabar recebendo mais relato. E essa é a função principal do nosso podcast, é divulgar mais relato ufológico. Então vamos combinar, vamos fazer essa campanha de classificar rapidinho. Antes de partir para a próxima, você faz esse gesto aí para fazer a nossa nave voar cada vez mais alto, ok? Então aqui eu finco a bandeira do episódio 97 e vamos partir para a semana que vem, pois a nossa viagem vai ter múltiplos destinos. Semana que vem nós temos mais uma edição de Pequenos Gigantes. O tema é surpresa, fica ligado porque tem episódio grande na semana que vem. Portanto, aperte bem o cinto e não se esqueça, nós somos uma nave.